Olha, eu tento trabalhar o meu coração, essa é uma confissão que eu faço aqui. Eu tento trabalhar o meu coração para não sentir tanta alegria, tanto prazer, tanta satisfação quando eu vejo esses grupos que mais fizeram campanha pro Lula e pro PT, esse pessoal que fez o L com força mesmo, revoltados, arrependidos, né, indo para as ruas, fazendo manifestação contra o governo. Eu tento não sentir tanto, eu peço para Deus, por favor, não tire esse sentimento do meu coração. Mas é difícil. É difícil quando eu vejo, por exemplo, os professores que doutrinam os nossos filhos nas salas de aula para votar no PT, agora indo para as ruas se manifestar contra o PT que eles ajudaram a eleger, porque não tiveram reajuste salarial e as faculdades estão em greve. Funcionários públicos que também não tiveram reajuste e agora estão em greve, com esse governo batendo recordes de greve do funcionalismo público. Né? Nós temos aí os pobres, coitado dos pobres que acharam que ia ter picanha e agora não tem picanha, vai ter pescoço e pé de galinha, o arroz está mais caro, o óleo está mais caro, a comida está mais cara e está vendo sua Bolsa Família sendo cortado. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo as melhores informações para você aí de todo o Brasil, você patriota aí que está aí acompanhando o nosso canal. Já vou pedindo para você aí, deixando o seu like no vídeo e se inscrevendo também aqui no nosso canal, você que nunca foi inscrito. Também peço para você colocar aqui nos comentários agora mesmo de qual cidade que você está falando. Pessoal, bora lá porque tem muita informação, um compilado aí de notícias, muita reviravolta no caso Janones, pessoal. Caso Janones aí, vai ter a reabertura de uma nova investigação no caso Janones sobre as rachadinhas e muita coisa interessante. Peço para você ficar até o final do vídeo e sem enrolação, bora pro vídeo. Coitado dos mais pobres. As mulheres feministas que foram para as ruas e agora está vendo esse governo bater recorde em feminicídio. E agora os ambientalistas, né, que acharam que ia salvar o meio ambiente e colocou no governo uma gestão que está destruindo o Brasil. O Brasil está em chamas, praticamente. Sem falar dos indígenas do Brasil agora, né, que está batendo recorde de mortes Yanomamis. E aqueles que falavam que queriam a ciência de volta. E agora o governo tendo recorde de mortes por dengue. Mas esse grupo que eu vou falar agora, esse grupo me deu uma satisfação especial. Porque é um grupo que está dentro do próprio partido do PT. É um pessoal, né, a juventude doutrinada ali, normalmente nas escolas e faculdades, e eles estão dentro do próprio partido. E a treta tá pegando fogo, tá soltando fogos lá dentro por causa disso aqui, ó. Juventude do PT acusa a direção do partido de sufocar novas lideranças. Foram usados como papel higiênico e agora estão revoltados porque ele não está nem aí porque esse povo tem para falar. Mas olha só, revolta ocorre porque a alta cúpula quer diminuir a verba destinada a alas internas da sigla, incluindo os grupos de jovens. A divisão do fundo eleitoral para o pleito de 2024 gerou discórdia dentro do Partido dos Trabalhadores. O motivo principal é uma proposta que visa diminuir a verba destinada às alas internas do partido. Um dos grupos afetados é o de jovens, que passaria a ter menos recursos. Ou seja, o PT usou os jovens, prometeu para eles que ia ajudá-los a serem candidatos a vereadores e prefeitos em suas cidades e agora reduziu a verba, deixou esse povo na míngua. Em resposta, a juventude do PT enviou uma carta aos dirigentes. Os jovens militantes acusaram a direção nacional de sufocar, impedir a transição geracional da sigla. O que eles estão falando aqui? Ó, vocês nos usaram, falaram que ia nos dar espaço, não estão nos dando espaço, inclusive arrancaram o nosso dinheiro. A tesoureira do PT, Gleide Andrade, rebateu os jovens no grupo do WhatsApp da Executiva Nacional. Ela disse que a argumentação da juventude do PT é desrespeitosa e acusou os jovens de cometerem a política de queimação baixa, nojenta, imunda. Então, a tesoureira do PT nacional está acusando a juventude PT de queimação baixa, nojenta e imunda. A controvérsia gira em torno da proposta de reduzir de 3% para 1% o recurso do fundo eleitoral destinado às secretarias nacionais da legenda que representa os movimentos LGBT, sindical, cultura, da juventude e reforma agrária. Meu Deus! O PT arrancou 2/3 da verba que seria destinada para essas legendas aqui, ó, LGBT. Ok, meu Deus. Outro grupo que eles usaram é LGBT também, né? Então, a treta tá comendo solta dentro do partido do PT. A lista dos que foram usados não para de aumentar. Como eu disse, nós temos ambientalistas, artistas, indígenas, pobres, feministas, LGBT e agora a própria juventude. Os funcionários públicos, né? Todas
esses grupos que foram imbecilizados, doutrinados para fazer campanha para esse governo criminoso, agora foram jogados de lado. Foram jogados às tralhas, pro lixo, descartados, que é o que nós falávamos que ele sempre faz. A esquerda e os socialistas sempre fazem isso. Dividem a sociedade em grupos, colocam os grupos para odiarem uns aos outros, usa alguns desses grupos para chegar ao poder, e assim que chega lá, a primeira coisa que eles fazem é descartar esses grupos como se não valessem nada, que é o que está acontecendo agora com esses grupos que eu acabei de mencionar para vocês. E aí a treta comendo solta, os jovens revoltados. Quem sabe agora eles vão entender, né? O bom desses jovens é que eles vão aprender cedo o que é apoiar grupos de esquerda, o que é entrar num partido de esquerda. Você vai ser sempre um papel higiênico para essas pessoas, que usarão você para limpar a bunda deles e quando não for mais necessário, te jogam na cesta do lixo. Tenho certeza que boa parte deles, à medida que eles forem crescendo, amadurecendo, trabalhar, ter filhos, pagar as suas contas, abandonarão a esquerda, como foi o meu caso, né, que eu era esquerdista aos 17 anos, e passarão a ter um pouco de sanidade, de lucidez ao encarar a realidade do mundo. Treta, eu quero que a treta vence. Só isso que eu sei. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Cara, vamos falar de crime, já que nós estamos falando aqui desse monte de crime OAB. Vamos trazer um outro fato aqui. A discussão está deliciosa, mas nós precisamos trazer isso aqui também. Que a Polícia Federal, a Polícia Federal, encaminhou para o STF um laudo de perícia anexado ao inquérito que investiga se o deputado federal André Janones praticou o crime de rachadinha em seu gabinete, na Câmara dos Deputados. O Supremo pediu para que a PF analisasse um áudio de fevereiro de 2019, em que o deputado pedia doações de funcionários para quitar os gastos da campanha para o prefeito de Ituiutaba. E os peritos confirmaram que a voz na gravação é de Janones. Maestro Zezinho, uma nota. E aí, Janones, roda ou não roda? Não, lembrando que ele confessou no áudio, né? A PF falou isso. Sim, é o Janones ali falando. E teve na sessão do Conselho de Ética da Câmara, o relator era o Guilherme Boulos, candidato aqui em São Paulo, e que fez o voto para absolvê-lo no sentido de que foi no mandato anterior e o povo ficou sabendo porque foi noticiado. Agora, há um crime, confesso, e pela primeira vez que me parece, eles recorreram ao plenário, né, o pleno da Câmara, para que isso seja revisto. Porque, assim, é escancarado de uma forma, né, isso daí. E o Janones, lembrando, né, ele fala bastante, já contou uma outra, né, versão dele dos fatos, né, que se chamam de fake news, mas já tem na lei calúnia, difamação, e ele vai passando, né, ele é um lulista de ocasião. Eu até achei que ele perderia lá no Conselho de Ética, porque ele não era pró-Lula, né, ele virou pró-Lula, e ele era um lulista de ocasião. Até achei que o establishment não ligaria assim de descartá-lo. Mas me parece que, em termos políticos, ele mostrou uma força que eu até achei que ele não tinha de sobreviver no establishment. Não digo na questão da lei. Olha, Júlia, eu olhei aquele Conselho de Ética julgando o Janones, lá, o Boulos falando. Eu fiquei imaginando o Nardoni diretor de creche. João, o Janones, ele teve um papel muito importante no segundo eleição, turno, sim. né? Aquela influenciadora de esquerda falou que... Confessou. Falou, né? Que quem norteava a comunicação do grupo contra o presidente Bolsonaro era exatamente a linha argumentativa do Janones. E, gente, o Janones nunca disse que não o fez. No Conselho de Ética, inclusive, o áudio dele nem foi exibido. As pessoas não discutem se houve ou não. A questão é que buscou-se uma outra justificativa. Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, entendeu que não havia problema. Ele fez um relatório para arquivar. E no mesmo dia deu uma grande confusão com o deputado Nicolas, que, como sempre, Zé Trovão, também. Eu não sei como é que é apartar o Zé Trovão, dizem. Olha, ele é maior que eu. Ele é maior que você? É, o Zé Trovão é. O Janones estava escondido ali. Eu vou brigar, né? Escondido atrás de uma pessoa. Foi bem curioso ali. Agora, esse movimento novo da Polícia Federal também me chama a atenção. Parece que o Janones descumpriu alguma coisa aí, porque o negócio voltou à tona. O problema do Janones é que ele se gabava de ter feito isso. Não apenas ele assumiu, como ele se gabava. Ele apresentava isso como uma virtude e uma ação estratégica essencial. Ele foi Não tem como questionar. Protagonista daquela série da Globoplay. A Globoplay. Vocês viram a série da Globoplay que fala dos esgotos, da Deep Web, da extrema direita na internet? Tá na Globoplay.
Diário Oficial. É só terror aquilo ali. Mas tá lá Janones, ele aparece lá como uma espécie de Jesus Cristo, né? Mostrando a podridão da internet quando a direita... Não pode. Eu posso estar interpretando errado, mas exatamente pelo fato dele ter sido tão importante, eles têm todos os esqueletos do armário que aí ninguém pode. Ele é uma figura que ninguém pode simplesmente brincar com ele. Ele mostrou força no establishment. Exatamente. Sentido, foi dizer força política, foi né? perfeito que você falou. Não Ele jurídica, mostrou juridicamente, força quando ou ele prestou o advocacy também, Sabe que é um me buziles lembrou? hoje para o governo disso. Eu vou misturando as palavras do Solano. Sabe que ele me lembrou? O João Willis, ele me lembra muito o João Willis. Quando Eduardo Cunha falou, eu estava posicionado, acompanhando Eduardo Cunha nos seus discursos. Quando Eduardo Cunha falou, se vocês me caçarem, 200 daqui vão cair. Ele estava se referindo naquele momento, não era ao fato dele ter segredos. Ele estava se referindo que a lógica ia botar todo mundo na mesma baciada. O problema todo que no caso do Janones, ele pode dizer, tudo bem, vocês querem me queimar? Eu tenho os esqueletos, porque eu fiz exatamente os atos errados que foram necessários para vocês conseguirem convencer a sociedade de que o errado era o outro lado. Olha, vamos fazer o seguinte, você não sai daí, deixa seu like, porque eu quero subir o tom dessa discussão. Eu quero passar pra baixaria. Agora eu tô igual o Silvio Santos no domingo dos anos 90. Agora eu quero participante da banheira arrancando o sutiã da modelo e nós vamos baixar água. Que decência no Brasil é isso, é o ato de descer. Bom, e agora a gente volta a falar sobre o que está acontecendo na Bolívia. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nesta quarta-feira para condenar o que chamou de tentativa de golpe militar na Bolívia. A questão é tema de uma reunião de emergência no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e o assessor para assuntos internacionais Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira. A situação preocupa o governo brasileiro. Há pouco, o governo boliviano ordenou a prisão do general Zúñiga, que comandou o levante. Mais cedo, ele prometeu libertar os presos políticos da Bolívia. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueños que ya están 30, 40 años manejando el país. Asimismo, un pedido que es recibido y lo vamos a cumplir es la inmediata liberación de todos los presos políticos. Bom, tá aí então, Silvio, a gente acompanhou a declaração do general Zúñiga, onde foi então o governo boliviano ordenou a prisão do general. A gente segue aqui acompanhando as notícias e a gente traz então essa informação que agora no Palácio do Planalto o presidente Lula está reunido aí com o chanceler Mauro Vieira e também com o Celso Amorim para discutir aí os rumos e o que está acontecendo na Bolívia. O que a gente pode esperar aí dessa reunião que está ocorrendo agora, essa reunião de emergência agora em Brasília, Silvio? Bom, ou foi um teatro que aconteceu em La Paz, o que aconteceu na Bolívia, ou foi um fiasco pleno, né? Um fiasco pleno porque as tropas militares, os blindados, as imagens que a gente tem, que inclusive nas redes sociais tem uma fartura de imagens, estão se retirando do local. Bom, ou foi teatro, ou foi um fiasco, e se era um golpe, não deu certo. Agora, o presidente Lula, o chanceler informal Celso Amorim e o chanceler de fato Mauro Vieira se reunirem. Daqui a pouco sai uma nota do Itamaraty, se já não saiu nesse interim, dizendo que o presidente Lula é um defensor da democracia e que isso prova como os golpes estão todos aí ameaçando países democráticos como o Brasil, porque isso parte de setores da extrema-direita. É capaz de ele colocar algum bolsonarista na frase. Como foi na Bolívia, é um pouquinho mais difícil, mas essa é a tendência. O discurso já vem pronto. Você pode ter certeza que essa é a nota que sairá do Itamaraty. Prejudica a democracia, como se o Lula prezasse pela democracia na América, como se ele não fosse um apoiador da ditadura sanguinária de Nicolás Maduro na Venezuela, a quem recebeu com tapete vermelho em Brasília logo nos primeiros meses de governo, de mandato, esse Lula 3, ou
a Nicarágua, onde há uma perseguição até a integrantes da Igreja Católica por Daniel Ortega. E Lula se recusou, esse mesmo Itamaraty, a assinar uma moção de repúdio ao governo da Nicarágua, que também é uma ditadura. Então, pode ter certeza, tudo que a gente pode esperar do Itamaraty hoje, do Lula, Celso Amorim, Mauro Vieira, uma nota dizendo que a democracia precisa ser protegida de extremistas da extrema-direita, e a Venezuela hoje deu um grande exemplo, e salve os companheiros Evo Morales e Arce, pode ter certeza. Deixa eu jogar aqui para a Ana também, para te ouvir, Ana, em relação a essa reunião de emergência que foi convocada aí no Palácio do Planalto para discutir o que está acontecendo na Bolívia, e trouxemos a informação que houve o pedido de prisão do general Zúñiga, general Juan José Zúñiga, ele que está liderando esse levante aí, esses atos na Bolívia, que era comandante do Exército desde novembro de 2022 e foi demitido aí na última terça-feira. Pois é, Paulo, eu estava acompanhando aqui também o noticiário americano, mas as notícias não estão sendo atualizadas, acredito que da maneira como estão sendo atualizadas no Brasil, até pela nossa proximidade geográfica, né, no Brasil, porque aqui nos Estados Unidos as notícias estão muito em torno do debate presidencial de amanhã entre Joe Biden e Donald Trump. Mas eu voto com o que o Silvio disse, né? Daqui a pouco esse atual desgoverno vai arrumar alguma maneira de dizer que Bolsonaro, amigo do Bolsonaro, a aura bolsonarista, vocês podem ter certeza disso, né? Porque esse governo entrou para governar no dia 1º de janeiro de 2023, mas não desceu do palanque até hoje, 26 de junho de 2024. Eles continuam no palanque. E não é no palanque falando de propostas e soluções para o Brasil. Antes fosse, mas nem isso. Eles estão no palanque desde janeiro de 2023 falando do outro governo. Seja na Amazônia, seja na economia, o dólar hoje bateu, né, 5,50, provavelmente é culpa do Paulo Guedes, do Bolsonaro, do Campos Neto, porque é só isso que eles falam, fixação no outro governo. Vamos aguardar, mas provavelmente daqui a pouco a culpa também vai ser do Bolsonaro. Vamos lá, porque o povo quer a verdade, o povo quer imagens. O povo quer ver as imagens do crime acontecendo aqui em São Paulo. Porque o povo só vai ter imagens do que acontece, da verdade, aqui no meu programa. Porque eu sou uma pessoa autorizada a usar imagens. Eu tenho um link na frente da Delegacia Geral de São Paulo. Ninguém mais tem, eu tenho imagens. Segundo informações do portal Metrópolis, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mandou afastar da atividade operacional todos os policiais militares que participaram, aliás, de uma operação filmada irregularmente por um youtuber norte-americano. Que vocês viram lá. Vocês viram na tela, este delinquente! A participação do influenciador Gen Kimura, que filmou ações da PM em favelas da Zona Norte de São Paulo, foi autorizada em abril pela própria corporação após pedido por e-mail. A filmagem foi considerada irregular por não ter sido autorizada pelo Comando Geral da Polícia. Scaf, você que já foi delegado, o que você acha dessa notícia? Por que o Datena pode? Na verdade, a Polícia Militar, ela tem uma hierarquia muito forte que precisa ser respeitada, né? É o Ministério da Justiça, que faz a regulamentação de câmera. No primeiro é o STF, Ministério da Justiça,
E qual é essa? Como é que é? Explica isso aí, porque eu não entendo mais nada. Na verdade, a Polícia Militar, o chefe da Polícia Militar é o governador do Estado, não é o ministro da Justiça, muito menos o presidente da República. Então, eu vejo que todas as questões policiais, Polícia Militar e Polícia Civil, tinham que ser tratadas, além de tudo, por lei estadual. Eu sempre preguei isso. Eu acho que a Assembleia Legislativa tinha que assumir esse protagonismo. Mas não é federação o Brasil? Não, porque na verdade muitas das leis que acontecem no Brasil, 80% das nossas leis, elas são em Brasília, são leis federais. E aí as Assembleias Legislativas, elas ficam esvaziadas, porque a competência é residual. Só que o artigo 144 da Constituição Estadual, que é cópia da Constituição Federal, ele precisa ser melhor utilizado. Então eu vejo que o governador precisava, junto com a Assembleia Legislativa, fortalecer o poder das polícias civil e militar e trazer para si a responsabilidade e não deixar para o Parlamento Federal. Eu acho isso. Qual é o problema do coisa do YouTube lá filmar? Você tem que usar a câmera mesmo? Você mostra, sai no Datena. Eu não vi tanto problema, até porque, como você disse, tem várias equipes de jornalismo que vão lá. Tinha até um programa, não sei se ainda tem, de TV, que acompanhava a Polícia Militar. E pelo que me parece, foi um erro de autorização. Ele pediu para um setor... O Telhado era meio protagonista do programa. Um beijo pro Telhado, nosso deputado. Então, assim, pode ser questionável a forma com que foi, mas hoje essa linha entre jornalismo e youtuber, ela é muito tênue. Até normalmente a grande mídia usa youtuber para desqualificar a pessoa. Mas eu não vi tantos problemas ali. Ele pediu autorização, vai ter essa questão da hierarquia, era para pedir para o órgão tal em vez do tal. Mas ele foi lá, fez. Achei um trabalho jornalístico, não vi nada demais assim acompanhar. Que bom que se tenham mais youtubers indo lá, autorizados e tal, e que se questiona a forma com que ele noticiou, porque ele falou o país mais violento do mundo e tal, né? Trouxe alguns dados que não necessariamente sejam verdade ali. Tem algumas ressalvas. Dados não eram venéreos, portanto. Independentemente da hierarquia, que possa ter sido desrespeitada aí nesse caso, é um momento em que eu acho que a polícia ela tem que estar muito preocupada em preservar a sua autonomia em relação ao governo federal e não dar elementos. Por exemplo, você coloca... O momento foi péssimo. O momento foi péssimo. E aí fica uma situação que você coloca um youtuber para conversar com policiais que fizeram uma abordagem e eles ficam mostrando aquele lado humano deles, a satisfação ou não, isso já não pega bem para a polícia. E aí, nesse sentido, deveriam ser, por exemplo, algumas pessoas podem criticar. Eu já critico quando eles falaram lá que eles comemoram quando abate ou pegam aquilo lá com charuto e cerveja. A minha crítica, por favor, charuto é com conhaque, não use cerveja com charuto. É uma crítica verdade. Que você pode fazer. Isso agora, devia ter uma lei no Brasil que faz criminalizar esse charuto com cerveja. Detalhe, ele fazer isso, eles falarem desse momento é trágico. Por quê? Porque eles dão argumentos e dão armas e munição exatamente para aqueles que querem acabar com a polícia. O policial não pode falar isso. Ele não pode falar isso. Eu falei mais da situação de Cedilha e não do Janta, porque os policiais falaram não deveriam ter falado, e acho que na cabeça deles imaginou, só vai passar nos Estados Unidos. O problema é ter agora não tem mais isso, né? Só vai passar nos Estados Unidos. Lembra da Hebe, quando ela foi no Jô Soares, lá com a Lolita e com a Ana Belo? Ela perguntou pro Jô Soares se o programa passava nos Estados Unidos, ele falou que passava, ela queria dar um recado. Ela fez assim, hello! Mas pensou que o YouTube só passava nos Estados Unidos, né? Que sensacional. Mas é uma bobagem, foi uma bobagem muito grande. Eles deveriam ser punidos, sim, administrativamente, mas isso não desqualifica a bravura daqueles policiais, que devem ser respeitados, preservados, porque eles são a autoridade, eles são os caras que estão na ponta de lança da segurança pública. Eles se colocam numa situação em que é um cara que ganha mal, tem tudo contra ele e ainda assim ele está garantindo a segurança de São Paulo. Não, ele está garantindo a segurança da população como um todo. Querendo ou não, no geral. Mas não da população preta e pobre, que é vítima da polícia fascista. Tem uma lista, né? Esse aqui prende, esse aqui só depende da cor, né? Tem a lista da polícia. O que eu não gosto de ter programa de televisão que tem esses acessos. Aí já está errado. Eles matam cruelmente pessoas do crime organizado, professor. Eu acho que tem várias questões, além das que foram trazidas aqui. A gente também tem um certo sigilo, né, da atividade policial e até mesmo das pessoas que estão ali, os transeuntes. Assim, eu não gostaria, por exemplo, de aparecer num programa sem que tivesse me perguntado. Não pode.
né? Viola sua intimidade. Entende? Então, assim, tem várias questões envolvidas, né? E o próprio trabalho de inteligência da polícia, ele também pode ser prejudicado. Você acaba, a cada filmagem dessa, você abre muitos segredos de trabalho, né? Da forma como acontece. Não sei o que aconteceu. É. Ali foi um erro absoluto. Agora, Pagvi, deixa eu falar uma notícia que acabou de chegar aí do Poder 360. O Lula diz que é difícil encontrar mulheres e negros para o governo. Agora você quer saber uma pior que essa? Notícia de última hora. Bem pior que Tchan, essa. tchan, tchan, tchan. Eu vou pegar até o chapéu e fazer assim, ó. Eu achava que esse absurdo não fosse acontecer, juro por Deus. Porque ontem eu já terminei esse programa com uma notícia ruim. Falando assim, este país é uma piada. Fala pessoal, voltando aí com mais informações para todos vocês. Pessoal, não tá nada fácil aí a vida da direita, né, com esse governo do Barbudinho. Barbudinho aí tocando o terror nesse governo, dólar hoje nas alturas, né? Claro, com essas decisões arbitrárias aí do STF, decidindo por tudo e por todos, passando por cima aí do Legislativo, mais do Congresso Nacional. Pessoal, coloque aqui a opinião de vocês, o que você está achando de tudo isso? STF, né? Pacheco agora tenta ali apaziguar a situação, fazendo uma declaração que quem tem que resolver seria o Congresso ou os deputados, que não teria que ser o STF, mas agora já é tarde, né? O Pacheco aí que teve a chance aí de colocar pautas de impeachment aí para ministro do STF e não teve peito, não teve coragem, realmente não foi homem de verdade ali na política para colocar as pautas principais ali, as votações principais que a população brasileira tanto desejava. Agora vamos para mais informações aqui no canal e olha o que o Barbudinho diz. Vamos para essa informação. Lula afirma que diferenciar usuário de traficante é uma atitude nobre. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira a necessidade de diferenciar entre usuários e traficantes na legislação brasileira. Durante uma entrevista ao site UOL, o ex-presidente foi questionado também sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que descriminalizou o porte pessoal de maconha. Lula destacou que desde 2006 existe uma lei que não pune os usuários e enfatizou a importância de esclarecer esse tema. Lula aí sugeriu que o STF não deveria ser responsável por definir essa questão. Na terça-feira, dia 25, a Corte reconheceu que o porte para consumo próprio não é crime. Os ministros ainda debatem os critérios objetivos para distinguir usuários de traficantes. Vamos aí para mais informações. Quase 80 mil foram gastos pelo governo Lula com objetos esportivos, incluindo raquetes e bolas de tênis. O governo do ex-presidente Lula reservou quase 80 mil reais para a compra de itens esportivos. A fornecedora terá um prazo de 30 dias para entregar os produtos. Segundo informações da Oeste, a encomenda, organizada em 50 tópicos, inclui raquetes, bolas de tênis, voleibol e futebol, além de aparelhos de ginástica, como barras de ferro e exercitadores de musculatura. Segundo o governo, a aquisição tem como objetivo melhorar o condicionamento físico dos servidores e terceirizados da Presidência da República, contribuindo para a prevenção de doenças e a qualidade de vida no trabalho. É uma piada, né, pessoal? Dinheiro público pelo ralo. Mais uma outra informação aqui do Maduro, né? Maduro se assusta com possível derrota e faz operação para manipular resultado eleitoral.
O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, está diante de um momento crucial que determinará o destino de seu governo e o futuro do país. Em 28 de julho, ele enfrentará seu mais difícil desafio eleitoral, desde que assumiu o cargo em 2013. As pesquisas indicam que seu principal oponente, o ex-diplomata discreto Edmundo González, está à frente. González conta com o apoio de Maria Corina Machado, líder da oposição, que promete restabelecer a democracia e reunir famílias separadas pela migração. Maduro, habilidoso operador político, historicamente inclinou as urnas a seu favor para superar sua impopularidade. No entanto, há riscos. Ele pode perder e negociar uma saída pacífica, mas poucos venezuelanos esperam que isso aconteça. Bom, pessoal, tá aí as informações. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para você aí se inscrever no canal, você que está assistindo pela primeira vez, clica no botão inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal e clica no sino das notificações para receber novos vídeos no seu celular. Peço também para colocar a cidade que você está falando, deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, e comente aqui qual a sua opinião de tudo isso que está acontecendo na política do nosso Brasil. Todos esses escândalos aí do governo e tudo que está sendo aí decidido pelo STF, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo novo no canal, às 9 horas, e te espero no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais tarde.